presidente desses complicadores, nós temos feito um trabalho e conseguido reduzir bastante os homicídios. Então, eu acho que assim, apesar... Olá, muito bom dia, está no ar o Entrevista, programa com uma parceria entre o Vale e a SP Rio, que você pode participar enviando sugestões de perguntas para o nosso convidado do dia. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o secretário de Esporte e Qualidade de Vida de São José dos Campos, Paulo Sávio. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Vamos falar de esportes. Vamos lá. Bom, e quem me acompanha aqui na mesa é o jornalista Douglas Cruz. Também muito obrigada, Douglas, pela sua disponibilidade. Bom dia, Thaís. Bom dia, secretário. Bom dia, Douglas. Bom, e para começar a nossa série de perguntas, vamos falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, que principalmente nesse ano teve uma repercussão enorme, retomada das obras da Arena. Secretário, em qual fase está e qual deve ser a importância da Arena para São José dos Campos? Bom, a coletividade desportiva, ela ficou muito feliz com a volta da obra da Arena Esportiva. O nosso interesse é que essa obra ela seja concluída até o final do próximo ano. Então, nós esperamos que em meados de novembro, dezembro do próximo ano, a Arena esteja concluída e que nós possamos ter as equipes da cidade jogando e treinando na sua casa. Então, isso é muito importante para nós. Recentemente foi feita a troca do comando da obra, né? Ela estava em comando da Urban. A Urban estava fazendo todo o controle para que até aquele material lá não fosse desperdiçado. E agora a construtora e que assinou conosco para o encerramento da obra já está lá no canteiro de obra, está recuperando as condições para que ela volte a vento em popa e que nós tenhamos a arena pronta aí no final de 2020. E essa importante casa do esporte joseense deve ter qual capacidade, tanto de público quanto aí como é que ela pode atender nos treinamentos, o que ela vai ter de diferente? Bom, assumindo uma condição que as pessoas possam lembrar, fazer uma analogia, aqueles jogos de basquetebol que nós vemos na NBA, por exemplo, aquelas cadeiras no fundo da tabela de basquete, né? Com a soma daqueles assentos, que são assentos móveis, nós vamos conseguir a capacidade máxima exigida pela NBB para fazer, por exemplo, um jogo final, Douglas. Entendi. Um jogo com 5 mil pessoas. Então nós teremos condição de atender uma partida dessa na arena. Sem aqueles assentos, gira em 4.300 lugares, né? Então nós temos condição de chegar ali com os camarotes, com essas cadeiras a 4.500 lugares e depois a 5.000 se colocarmos todas as cadeiras ali. Porque a gente teve aí uma final do NBB, eu acho que em 2012, que devido a não ter uma capacidade de 5 mil pessoas, a final acabou indo para Mogi das Cruzes. Sim, tivemos que fazer um mando de jogo mesmo sendo da equipe de São José numa outra cidade, por causa desse problema, que foi a condição de não poder acomodar as 5 mil pessoas exigidas em regulamento. Então agora, se a gente tiver uma nova final, os assentos temporários aí poderão... Esse problema nós não teremos mais. Não teremos mais. O nosso problema agora é chegar na final. E a Arena também deve acomodar outros eventos que não sejam só da área esportiva, mas que também se referem à qualidade de vida, né? Sim, é um espaço multiuso, né? É um espaço que nós esperamos utilizá-lo com as atividades esportivas do serviço comunitário. Por exemplo, nós temos festivais de lutas. Recentemente tivemos um festival de luta que nós utilizamos o ginásio do tênis clube. Já ficou pequeno, né? Então nós precisamos ter um local onde consigamos comportar todos, seja um festival, seja uma partida oficial. Nós acreditamos muito que a Arena vai nos ajudar. Bom, e outro assunto que chama bastante a atenção do josense são os jogos regionais, porque é uma tradição enorme que a cidade já tem nesse assunto. Teve início, né? Quais são as expectativas aqui do município agora para esse ano de jogos regionais? A expectativa é a melhor possível. Nós tivemos agora recentemente na terça-feira o início dos jogos, ele acontece em São Sebastião e Ilhabela. Nós já tivemos uma participação boa no dia de ontem, né? No dia de ontem nós já tivemos as competições do BMX. Felizmente,
conseguimos no masculino a primeira e a segunda colocação e a terceira colocação no feminino. E isso já puxou alguns pontos para a cidade, né? Nós, ao final desses 10 dias, no dia 13 é o último dia dos jogos, né? Nós poderemos sagrar campeão mais uma vez, desde que todas as modalidades que a gente está representando, a gente consiga pontuar, né? Nós conseguimos pontuar numa classificação até o 8º colocado em cada uma das competições que nós estamos lá nos representando. As equipes do programa Atleta Cidadão são a base do nosso grupo que está lá em São Sebastião e Ilhabela competindo. É bem importante deixar claro para as pessoas que o Atleta Cidadão, a gente compete no Sub-20. Então existem duas categorias, a categoria livre e a categoria Sub-20. E existem algumas modalidades que nós estamos participando e que nós não temos no Atleta Cidadão. No Atleta Cidadão nós temos 20 modalidades atualmente. Dessas 20 modalidades, 1.500 atletas, né? Os melhores na categoria Sub-20 estão nos representando nos Jogos Regionais e Abertos. Só que tem modalidade que a característica dela é de adulto. Vou dar o exemplo do boxe. Nós temos boxe no Atleta Cidadão, só que a maioria das pessoas vão para lá para competir, porque é livre, não tem a Sub-20, então nós temos que ter a categoria livre também para competir. Então aí no boxe é uma equipe que nós contratamos, né? Nós não temos os atletas, o Atleta Cidadão vai até 20 anos, então o boxe é uma das modalidades que nós contratamos. No cartel são 46 modalidades, tem algumas que nós não temos e não vamos, e estamos participando lá com 38 modalidades. E em relação à delegação, esse ano está maior do que o ano passado? Como é que está aí os esportes que se classificaram em muitas categorias? Os jogos regionais, ele tem essa característica. Tem o cartel de modalidades, nós podemos nos inscrever. É uma opção. Se nós quisermos ir para os jogos regionais e participar de 10 modalidades, nós podemos. Entendi. Já nos jogos abertos, só vai para os jogos abertos o campeão e o vice daquela modalidade. Entendi. Né? Então, são várias regiões no estado que estão fazendo seus jogos regionais para classificar o primeiro e o segundo de cada uma das modalidades, tanto no Sub-20 quanto no livre. E esses classificados vão para os jogos abertos em Marília, agora em outubro. Né? Então, em outubro nós temos os jogos abertos em Marília, que vai coroar as modalidades que melhor se classificaram nos jogos regionais. Então esperamos aí que em Marília a delegação juvenil esteja grande, né? Aí você me pergunta, a delegação está grande? Eu falo, pode ser que sim, pode ser que não, depende dos jogos regionais. Né? Então a gente espera levar uma delegação grande também para os jogos abertos. E em relação ainda aos jogos abertos, nos jogos abertos tanto da juventude quanto nos jogos regionais dos idosos, o São José teve um ótimo desempenho. E agora nos jogos regionais podemos dizer também que nós somos os favoritos. A que se deve essa potência no esporte regional em que São José vem se mostrando? Da juventude a gente pode dizer que é o programa Atleta Cidadão. Dos idosos a gente pode dizer que são as atividades da Casa dos Idosos. Como é que pode relacionar essa potência nas 3 áreas de esporte joseense? Bom, tem um ditado que diz o seguinte, né? Sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Não é verdade? Então, o trabalho, o processo do treinamento esportivo, a gente encara isso com muita seriedade, assim como os outros programas que nós temos na Prefeitura de São José. E a formação desportiva não é diferente. Então, com essa formação desportiva, com o programa Atleta Cidadão, alicerça a participação nos Jogos da Juventude, que é até 18 anos. Então, nós disputamos a fase regional com as cidades aqui da região. As equipes que se classificaram foram para a final dos Jogos da Juventude e nós conseguimos pontuar mais que as outras cidades. Então, sagrando campeão dos Jogos da Juventude. Os Jogos dos Idosos também. Nós talvez sejamos a única cidade que faz seletiva para fazer a equipe que vai para os Jogos. Então a gente faz a seletiva, tem o processo de treinamento, desde o começo do ano até agora, se eu não me engano, os Jogos foi final de abril, maio, né? Então esses 4 meses de preparação para depois a gente participar e participar bem e
ser coroado com a vitória. Eu reputo isso a seriedade do treinamento, a seriedade que as comissões técnicas encaram essas competições, né? E o processo. Não é simplesmente chegar e falar, vamos lá competir. É o processo, né? Desde a escolha das comissões técnicas, fazer o seu planejamento, para cumprir esse planejamento e chegar e ter um êxito. Um bom desempenho. Um bom desempenho. Bom, e apesar de sempre ir bem nos jogos regionais, nos últimos anos São José não tem tido um desempenho de destaque em categorias principais, como é o caso do futebol. Há algum planejamento da prefeitura para tornar o time grande novamente? Você diz o futebol masculino profissional. Exatamente. Profissional. Então perceba, essa é uma das perguntas que a gente tem o prazer de responder. Porque o que acontece? Existe no nosso país uma lei chamada Lei Pelé. A Lei Pelé, ela rege o desporto nacional. Para a Lei Pelé, existem três frentes em que o poder público pode atuar. O poder público pode atuar no desporto educacional, no desporto formativo, de formação, e no desporto de alto rendimento em casos específicos. O futebol, ele é profissional, então nós estamos vedados a atuar no futebol profissional, porque no nosso país o futebol é profissional. Então, às vezes, as pessoas nos encontram na rua, encontram o prefeito, falam com os vereadores, poxa, a secretaria tinha que ajudar o futebol. Nós não podemos ajudar o futebol. Não pode ter injeção de dinheiro público num esporte que é profissional. E no nosso país o futebol é o esporte profissional. Então, as pessoas precisam entender que a gente pode fazer o formativo. Então, o que é o formativo? São as categorias do futebol que nós temos no Atleta Cidadão. Para que não tenha briga, o 15 e o 17, ele está com uma agremiação da cidade, que é o CAG, Clube Atlético Joseense, os menores com o São José e o sub-20 com o São José. Então, eu estou formando atleta. Se esse atleta chega a ser profissional e de boa qualidade, eu já estou ajudando de forma indireta o futebol. No caso, o São José Esporte Clube e o CAG, que nós temos duas agremiações aqui na cidade. Então, foi bem legal essa sua pergunta, Thaís. Isso nos ajuda a esclarecer, porque às vezes as pessoas nos encontram e, como é que faz? O futebol? Quando cai a volta? O futebol a gente precisa torcer. Primeiro, para que haja um planejamento e um engajamento para a sequência. Sou crítico quanto mais daquela situação de faz time e desfaz time. Faz time e desfaz time. Tem que ter uma sequência. O time foi mal, mas manter o time, manter a comissão técnica, manter o trabalho, para que no futuro você colha os frutos. Essa história de ficar mudando jogador, mudando treinador, não chega a lugar algum. E precisa também, e aí os empresários que nos assistem, da ajuda do poder privado. Porque o que acontece? Precisa ter camisa, precisa ter peso. O esporte, ele vale quanto pesa. Se você tem investimento, você tem quem jogue por você e você tem conquista. Então, se você quer atrelar o seu nome a uma equipe de futebol para subir da quarta para a terceira, para a segunda, para a primeira divisão e trazer os clubes grandes aqui, você tem que investir, né? E se não houver esse investimento, o que vai acontecer? Você nunca tem os melhores jogando para você, né? E é isso no vôlei, é isso no basquete, é isso no futsal, é isso no futebol feminino. Quando se investe trazendo os melhores para jogar aqui e compõe com 1, 2, 3 pratas da casa, mais 5, 6 de fora, você forma um time forte, como você disse no início, que chegam à final de uma NBB. Né? Na época, tinha 2 garotos saindo do Atleta Cidadão que estavam naquele time de 2011, compondo o banco. Então isso é bacana, você tem o projeto de formação e depois você tem o alto rendimento, que são os atletas renomados que vêm jogar na sua cidade, representando as suas cores, levando o nome da sua empresa para o mundo, né? Que foi o que aconteceu em 2012 com o basquetebol vice-campeão da NBB.
Isso no futebol a gente não está muito bem. A gente tem 2 esportes que constantemente têm sido reconhecidos nacionalmente aqui em São José, que é o rugby, que já é considerado até a capital do rugby, e o wrestling, a luta olímpica. Luta olímpica. A que se deve a esses esportes estar tão fortes e outros não? O senhor acredita que seja a iniciativa privada ou um pouco desse apoio que, por exemplo, não desconheço, o wrestling, ele tem apoio da prefeitura? Sim, o wrestling tem a LIF, né, que é a Lei de Incentivo ao Desporto, e é muito bem sucedida, é muito bem apoiada, né, então isso o ajuda, alavanca bem. Perceba o seguinte, tem uma lei de grandeza que a gente não pode esquecer. Eu aparecer num cenário que não seja tão grande é mais fácil do que eu aparecer num cenário grandioso. Sim. O futebol aqui no nosso país, nós temos... É o esporte número 1. Não sei quantos mil clubes, só aqui em São Paulo nós temos 4 divisões com 20 clubes profissionais. Sim. Não é a mesma coisa que acontece com o rugby. Sim. Isso não tira o brilho do rugby, né? Nós gostaríamos que tivéssemos o Campeonato Brasileiro de Rugby com 20, o Paulista com 20, 3 divisões do rugby, mas não é isso que acontece, né? Então, precisamos analisar o cenário. A gente não pode comparar diferente. Fazer comparação do que é diferente, né? A gente tem que comparar o que é igual. Esse é o princípio da avaliação, principalmente a avaliação física, né? Então, comparar esporte é complicado, porque cada um tem a sua especificidade, cada um tem o seu cenário, cada um tem o processo que é desenvolvido por ele, né? Nós acreditamos que, vou repetir, o futebol tem condição de ter sucesso aqui na cidade? Muito. Nós temos N empresas aí que poderiam estar em parceria. O futebol feminino já foi campeão mundial. Sim, mas você se lembra como era o investimento no futebol feminino? Não era esse o investimento de agora. Acompanhava o investimento de vôlei e de basquete. Sim. Né? Só que o que acontece? É uma outra coisa que é importante a gente dizer também. São épocas diferentes. Sim. Hoje, nós somos regidos pela nova lei do marco regulatório das organizações sociais, é MIROSC. A gente é regido pelo MIROSC. Hoje o Ministério Público sabe em tempo real quais e quantos contratos foram feitos, né? Então, não é mais tranquilamente, não é mais uma porta fácil de se colocar investimento público em esporte, né? Então, na minha vez, é isso que está acontecendo. Entendi. Tá? E o senhor acabou de falar da LIF, eu acho que ela teve um papel importante durante essa administração, né? A mudança dela, né? E eu gostaria de saber quais foram os benefícios que ela trouxe e também se há outras formas de captação de recursos em planejamento pela administração. Bom, a LIF foi mudada no ano passado. Nós fizemos algumas adequações, vamos já para uma primeira. Antes o imposto ele só poderia ser destinado ao esporte 50% dele. Então nessa nova lei o imposto poderia ser 100%. Né? Foi tirado do bolo 5% desse incentivo sem a contrapartida para o paradesporto. Né? Então um outro benefício para que o paradesporto fosse estimulado. Então, do bolo da LIF que foi destinado, deixar claro, a LIF, o incentivador, ele não deixa de pagar o seu imposto, tanto o IPTU como o ISS-QN. Ele continua pagando, só que para ele ter visibilidade desportiva, para ele colocar a marca dele naquele esporte, ele ainda coloca 20% além do imposto. Então é aquela conta básica, eu tenho um imposto de R$100 mil, eu tenho que colocar mais 20 mil para eu ter a visibilidade. Se eu não fizer esse aporte, eu não tenho. E em alguns casos, no caso do paradesporto, ele aconteceu 5% em projeto sem contrapartida. Então o cara, eu quero ajudar o paradesporto no vôlei sentado, por exemplo, Douglas. Então eu vou aportar essa LIF, esse projeto de LIF, e não preciso dar contrapartida porque é paradesporto, né? Então a gente gostaria muito que isso, e deu certo. Tanto que foi o primeiro ano na história da LIF que a gente conseguiu captar 100% dela.
né? Então nós nunca tínhamos conseguido captar 100% de LIF e desta oportunidade nós conseguimos. Então a gente está bem feliz com isso. Uma outra coisa foi a possibilidade de um terceiro pagar a contrapartida. Então eu sou o incentivador e você é o meu terceiro. Então você banca essa contrapartida e entra comigo na visibilidade, né? Então o seu é aporte direto, o meu é imposto. Então essas mudanças, elas ajudaram muito a captação da LIF no ano de 2019. Agora em julho, até o final de julho, nós vamos soltar o edital da LIF 2020, né? E aí as pessoas já podem contemplar esse edital, fazer projetos. Precisa deixar claro que não é só ler o edital, tem que fazer um projeto. Esse edital deve trazer alguma mudança em relação à outra? Não, em linhas gerais é a mesma conduta da lei que foi mudada em 2018, né? E aí, tanto as entidades quanto os atletas individuais precisam entender o edital, fazer o seu projeto desportivo, ele vai ser analisado pela comissão da LIF. Após essa análise, essa análise é feita criteriosamente num período, é divulgado os projetos contemplados que já podem começar a captação. A nossa ideia de antecipar para julho, agosto, setembro, outubro divulgar, é que as pessoas em novembro, dezembro já comecem a correr atrás do seu imposto para ser pago e receber esse incentivo já em janeiro, que é um pleito que as pessoas vêm nos pedindo há muito tempo. Conseguir pagar só em março, abril, tem competição que já começa em janeiro, fevereiro. A preparação dos clubes já vai começar com incentivo desde o começo. Principalmente o desporto individual. Skate, BMX, começa janeiro, fevereiro, já tem competição, ele já precisa do recurso. Tá certo. Secretário, a gente vai iniciar agora aqui as nossas interações. A gente tem o Roberto Chagas dando bom dia para o senhor e perguntando como está o andamento do início das obras da quadra Renatinha no Altos de Santana. Oi Roberto, tudo bem? Seguinte, a quadra Renatinha, ali não foi possível ser feita uma manutenção. Ali, segundo relatos da Secretaria Municipal de ASMC, né, que faz o serviço de manutenção, e a Secretaria de Obras, ali precisa ser feita uma obra. Aquela quadra foi colocada, foi feito lá no Alto de Santana, num desfiladeiro, vamos dizer assim. Então foi feito uma obra de contenção para se colocar essa quadra. E, óbvio, com o tempo houve uma movimentação de terra lá e ela está sem condições, está interditada. E esse é um pedido muito grande da comunidade desde o ano passado para que a gente faça uma reforma lá. Só que não deu reforma, deu obra. E obra é processo licitatório. Então eu não tenho a informação para te dar de quando que essa licitação vai acontecer e quando vai se iniciar a obra. Infelizmente. É uma coisa que eu vou pedir para o meu assessor, para o Fischer, para ele tomar pé desse problema e depois trazer para vocês aqui para que vocês possam noticiar. Com certeza. Em que pé que está a situação da quadra Renatinha. E o Luciano Campos também fez uma interação aqui, ele perguntou sobre o abandono da pista de bicicross do São José dos Campos. Sim, é um problema que nós já estamos resolvendo. A pista de bicicross, ela teve por muito tempo parada e agora a gente quer retomar isso. Já começamos com a SMC a tirar a cobertura, o gate de largada, que foi o problema. Ele foi construído numa condição que não suportou, porque o gate de largada, para quem entende de bicicross, é um ferro que segura as bicicletas. E segura as bicicletas e eles caem com tudo para que as bicicletas comecem a correr. E isso foi, de tanto bater, houve um problema nessa primeira laje que precisa sair. Segundo os levantamentos que nós fizemos lá, a parte de baixo tem condição de ser recuperada, né? Mas sem aquele gate, aquela saída, a pista fica imprópria para competições. Mas a nossa ideia é usá-la para treinamento, né? Então, em breve a gente tem notícias boas no que diz respeito a terminar a manutenção daquela pista
e deixar ela para treinamento, que será para treinamento do programa Atleta Cidadão. Isso já está selado entre as partes aí para que o Atleta Cidadão ocupe aquilo lá. Respondido. A gente tem outra interação aqui do Francisco Silva. Eu não sei se compete muito bem ao senhor, mas vamos ler aqui a pergunta dele. Secretário, bom dia. Como ficou a situação de quem era sócio do Teatrão? Não sei dizer. Porque o Teatrão era, no caso ele deve estar dizendo do São José Esporte Clube, né? Isso. São José Esporte Clube. Terá que procurar aí a administração do clube então. Sim. Agora mudando de assunto, nesse mês de julho nós teremos a Copa do Mundo de Rugby Sub-20 aqui em São José. Como a cidade está se preparando para receber países como Canadá, Japão, Quênia, Tonga, Uruguai, Portugal e Hong Kong? Você vê, é uma competição muito bacana, um entretenimento, uma diversificação do que é feito em esporte no país, né? Então, quando fomos procurados lá em fevereiro, se nós gostaríamos de ser sede desse campeonato, que é o second tier, é o Rugby Turf, né? Teve a primeira divisão em Córdoba, na Argentina, no mês passado, e agora tem esse segundo grupo aqui em São José. É muito importante que o Brasil vá bem, porque daí no ano que vem, no Sub-20, ele vai para a primeira divisão. E pelo que eu fiquei sabendo, é só o primeiro e o segundo, né? Então é um torneio bem seleto. Para a cidade é muito importante, assim como é muito importante para a cidade os jogos do basquete, os jogos do vôlei, os jogos do futebol profissional é muito importante para a cidade, né? Nós não podemos tirar o brilho. Quando falamos de competição, a gente não pode tirar o brilho de nenhum dos esportes, né? E nós esperamos que tanto o turismo da cidade ele seja tem uma evolução nesse período. Nós estamos no mês de festividades, né, que é o mês de aniversário de São José dos Campos. São José dos Campos está fazendo 252 anos, então já faz parte da comemoração do aniversário da cidade, esse torneio de rugby que vai de 9 até 21 de julho aqui em São José. Se eu não me engano, é jogo dia 9, dia 13, dia 17 e dia 21. Perfeito? Isso mesmo. A memória ainda está funcionando um pouquinho. E quem pode participar? Entradas são gratuitas? Eu acredito que teremos bilheteria, até porque é um investimento da CBRU e da World Rugby, né? Então... Tendo bilheteria, as pessoas vão conseguir ir lá no estádio ou em outras situações fazer comprar o seu ingresso aí e participar. Tá certo. Já tem algum valor em mente ou é algo que ainda... Não estou sabendo. Entendi. Não estou sabendo. Você vai procurar já. Mas já que você falou da corrida da aniversário da cidade, a gente já vai fazer outra pergunta que é muito procurada aqui também pelos nossos internautas. Como é que vai ficar esse ano a tradicional corrida de aniversário da cidade? A corrida de aniversário da cidade vai acontecer dia 21 de julho, num domingo. Eu acredito que daqui a 2 domingos, né, nós teremos a corrida de aniversário da cidade. Ela vai acontecer na Via Oeste, será para 5 e 10 quilômetros, então nós teremos 2 competições em uma, né, para quem quiser correr 5. Quem tiver melhor preparado ou mais animado a correr os 10 quilômetros. As inscrições elas acontecerão pelo site da Prefeitura no dia 10 de julho, então depois do feriado, na quarta-feira que vem, 10 de julho, às 8 horas da manhã abre a inscrição. E aquela inscrição, Thaís, que dura assim 3, 4 minutos. Já corre antes da competição para conseguir uma vaga. É isso aí, tem que ficar ligadaço para não perder a oportunidade de participar de uma corrida gratuita, né? Então, são 2 corridas gratuitas no circuito. É essa corrida que é incentivada pelo Instituto Athlon, que é um dos nossos maiores e melhores parceiros no que diz respeito à captação de recursos, que é um dinheiro incentivado, que ele traz para nós, né, para promover o desporto de massa na cidade. Então, nosso abraço, nosso agradecimento ao Instituto Athlon. E no dia 21, a gente espera ter 2.300 corredores lá na Via Oeste, fazer uma festa bacana. A outra corrida é a corrida de Eugênio de Melo, do aniversário de Eugênio de Melo. E nós estamos preparando
uma coisa bem legal. Você sabe que o prefeito está com a cidade iluminada, né? Que é o projeto de colocar as lâmpadas de LED. Então a nossa ideia é fazer a corrida de Eugênio de Mello à noite e mostrar o Eugênio de Mello iluminado. Né? Então já fica um lobby aí para o secretário de manutenção da cidade, tomara que ele esteja nos ouvindo, né? Para levar o LED lá para Eugênio de Mello, para que em 25 de agosto, se eu não me engano, o Fischer já está me dando um feedback positivo ali, é isso mesmo, 25 de agosto, nós teremos a corrida de aniversário da cidade. Ou melhor, a corrida de Eugênio de Mello. A corrida de aniversário é 21 de julho. Certo, já que nós estamos em julho também, além de todos esses eventos que o senhor já falou, também é mês de férias. A gente sabe que a Secretaria tem uma programação específica para isso e a gente gostaria de saber do senhor quais as principais atrações para quem quiser participar. Bom, nós teremos o Brincando nas Férias. O Brincando nas Férias, ele vai acontecer de duas formas. É bem importante a gente deixar claro que nós teremos os locais itinerantes. Locais itinerantes significa o seguinte: de 15 a 19 de julho, os locais itinerantes, nós vamos um dia num local, no outro dia em outro, né? Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, ó. No dia 15/7, nós estaremos no Jardim Coqueiro, no Pinheirinho dos Palmares e na Avenida Benedito de Oliveira e Silva, no Pátio da Capela, que é lá no Buquirinha 1. Então, essa programação dos locais do Brincando nas Férias, as pessoas podem, indo até o site da Prefeitura, ter essa programação completa, né? Aí a Thaís me pergunta, e dia 18? Dia 18 nós estaremos no Campo do Alto da Ponte, na Praça Nossa Senhora Conceição e Eugênio de Mello e na Praça da Matriz, lá em São Francisco Xavier. Então, o Brincando vai até essas regiões. Infelizmente, a gente não tem condição de fazer mais dias e fazer em mais locais. Então, a orientação que foi feita é descentralizar, é levar para as regiões onde a gente tenha o maior número de pessoas possível, que tenha menor equipamentos, né, que não seja atendida pelo esporte regular, para que tenha uma atividade diferente para as crianças aí nas férias. Interessante. E em relação às piscinas públicas, elas estão, apesar de ser inverno, né, mas... Boa pergunta também. Nós estamos com o programa comunitário desportivo em férias. Certo. Então, nesse momento, o esporte comunitário está em férias, principalmente os professores da natação. Eles reclamam muito porque as férias dele é no inverno, no verão eles estão trabalhando. Então, em janeiro, o professor de natação está conosco, está na piscina, está atuando de forma integral. Em julho, eles têm os 30 dias de férias. Em agosto, a gente retoma o programa desportivo dentro dos centros esportivos, não só a natação, como as demais modalidades, né? Então, agora é período de férias. E aqui na cidade a gente tem um museu de esportes também, que está sempre aberto para atender a população, e apenas aquela hora a gente falou do ingresso do rugby. Os ingressos têm valores a partir de R$ 17,25, então está bem acessível. Você pode encontrar a matéria tanto no site do Vale quanto da SPRI, que ela vai ter os valores dos ingressos. Maravilha, tá vendo, Ficha? R$ 17,25. Maravilha. Então, secretário, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de te agradecer novamente por ter vindo até aqui. Eu estou à disposição. Sempre que vocês precisarem, quiserem bater um papo, é muito interessante estar aqui e oferecer a oportunidade a todos de conhecerem o nosso trabalho, né? Bem bacana. Muito obrigado. Com certeza, secretário, muito obrigado. A gente espera então aí nesse aniversário da cidade, vai ter muitos eventos, o Campeonato Mundial de Rugby Sub-20, a corrida de aniversário da cidade, a gente vai estar conversando mais com o senhor aí. Muito obrigado pela presença. Bom, agradeço também a você que interagiu e acompanhou a gente aqui pelas redes sociais. Te lembro que a gente tem um novo encontro na próxima semana. Até mais!